Vamos falar agora de um caso de abuso dentro de uma escola. Um professor teria abusado sexualmente de uma aluna de apenas 10 anos de idade. Júlia Cássia, nossa repórter, conversou com a família e tem também o posicionamento da prefeitura, né, Júlia? Esse professor já foi afastado. Isso, Isabela, boa noite para você e também para quem acompanha o TN2. Ele já foi afastado, daqui a pouquinho eu trago mais detalhes do que disse a Secretaria Municipal de Educação da Serra a respeito desse caso, mas antes vamos entender o que aconteceu então. Você mencionou que essa menina de 10 anos faz essa denúncia, né, que teria sido abusada aos 10 anos de idade. Realmente, só que sabe quantos anos ela tem hoje? 12 anos. Ou seja, esse caso ficou escondido atrás dos muros da escola por 2 anos. Coincidentemente, a mãe dela teve conhecimento desse caso essa semana, porque ela estava olhando o telefone da filha por causa de um outro motivo que não estava relacionado com a suspeita desse crime sexual. E ao olhar, ela viu que a menina fazia pesquisas a respeito de como fazer uma denúncia a respeito de um crime sexual, qual seria a pena para quem comete esse tipo de crime. E diante dessa pesquisa tão específica, a mãe então conversou com a filha até que ela contou que com 10 anos de idade, nessa escola onde ela estudava, um professor de educação física dela, é uma escola que fica em Jardim Carapina, na Serra, esse professor de educação física, em um determinado momento da aula, pediu ajuda dela para poder guardar alguns materiais dentro de uma sala, e lá ele teria abraçado ela de uma forma muito estranha. Ela relata que ele abraçou e se aproximou muito dela, esfregando, então encostando as partes íntimas dele nela. Inclusive ela relata que sentiu um volume. Bom, essa menina disse que na época ela levou imediatamente o caso para a direção da escola, só que o depoimento dela foi desacreditado. Esse é o relato da jovem e realmente os pais não foram comunicados em nenhum momento à época. E o diretor, segundo a menina, chegou a dizer para ela que o relato dela era mentira. Então essa menina ficou desencorajada e acabou sofrendo em silêncio por esses 2 anos e não contou também aos pais. Imediatamente, quando a mãe soube de todo esse caso, ela foi até a escola e o diretor confirmou que, à época, essa menina fez essa denúncia, disse até que se lembrava da forma como ela chegou abalada. Mas, segundo o relato da mãe, o diretor falou que o que ela disse não era prova suficiente para poder incriminar o professor. E lembrando, assim, aqui eu faço um adendo, que na verdade em questões de crime sexual, a palavra da vítima tem sim muito valor probatório, porque geralmente são crimes que acontecem longe de testemunhas. Mas na época, então, o diretor da escola achou que não valeria levar isso para frente. E ainda, segundo o relato da mãe, disse que o caso dessa menina de 10 anos, à época, não seria o único, que tem mais vítimas, sim, pelo menos mais 3 crianças, esses inclusive com detalhes, com vídeos, com provas aí, materiais. Esse professor foi afastado, mas não foi a primeira vez. O diretor disse que passou a tomar algumas medidas depois que essas provas mais com vídeo, né, essas provas materiais surgiu. Ele chegou a ser afastado no início do ano, teve o afastamento prorrogado e agora foi afastado novamente. A gente procurou a Secretaria de Educação da Serra para saber então que medidas foi tomada e a pasta disse para a gente então que recebeu esses relatos, imediatamente afastou o profissional e o Conselho Tutelar também foi acionado. A Secretaria também abriu um procedimento administrativo para analisar a conduta, tanto do professor quanto do diretor, e que esse caso segue em sigilo. A Secretaria de Educação ainda se posiciona, dizendo que acompanha de perto as apurações e também que repudia todo e qualquer tipo de assédio ou violência dentro das unidades de ensino da Serra que compõem a rede municipal. E a gente perguntou para a Polícia Civil também para saber como é que está a investigação desse caso, já que diante de tomar esse conhecimento, é claro, a família procurou a polícia para poder procurar punição e a Polícia Civil disse que esse caso segue investigado pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e por envolver menor, o caso segue sob sigilo.
Um caso muito grave que a gente traz aqui, né, Isabela? Dentro de uma escola que era para ser o primeiro lugar a prevenir, combater e ser um lugar de suporte a denunciar esse tipo de violência, que a gente vê que acontece recorrentemente dentro das casas. Nesse caso foi dentro da escola e essa menina não encontrou suporte lá. E ainda pior, é possível que haja outras vítimas. Mas eu preparei uma matéria completa com o cinegrafista Diego Gama e já vocês conferem. É com você, Isabela. Combinado, Júlia. Realmente o aluno ele tem que ser ouvido, até porque uma criança não vai inventar uma história dessa, né? Uma história horripilante dessa, que dá para ver no rosto os sentimentos dessa criança. Então tem que acreditar no que está sendo dito, tem que investigar. E pior ainda, né, Júlia, saber que isso levou 2 anos dentro do coraçãozinho dessa criança, esse sentimento, essa procura. Então, aí, como é que a gente promove essa mudança? Educação. Dentro de casa, você pai, mãe, conversando com seu filho, com sua filha, porque com o menino também pode acontecer, infelizmente, em qualquer lugar, explicando que ninguém pode colocar a mão nas partes íntimas, ninguém pode fazer nada que você não queira com você e qualquer coisa deixar o canal de diálogo aberto com a família, né? Principalmente o pai e a mãe, que não tem que julgar, tem que acolher, tem que orientar, tem que dar esse caminho para que quem tenha feito a maldade seja punido, né? Vamos continuar aguardando. Obrigada, tá, Júlia? Agora um assunto que causa muita indignação. A mãe de uma aluna de 12 anos denunciou que a filha sofreu um abuso dentro de uma escola pública na Serra e o pior, o abusador seria o professor de educação física. Outras 3 adolescentes seriam sendo vítimas desse mesmo homem. Vamos ver a reportagem. Um lugar que deveria ser um espaço de prevenção, combate e denúncia para qualquer tipo de violência. Mas, por trás dos muros dessa escola que fica em Jardim Carapina, na Serra, um episódio de abuso sexual ficou escondido por 2 anos. A mãe de uma menina de 12 anos contou que descobriu essa semana que a filha tentava sozinha denunciar o crime durante todo esse tempo. Eu fui conversar com ela e peguei o telefone dela e vi prints de delegacias, de como fazer denúncias. Inclusive, ela estava pesquisando quantos anos pegava por esse crime. O abusador seria o professor de educação física da menina. Eu continuei questionando ela e ela falou que o professor de educação física pediu ajuda para guardar o material e que assim que terminou de guardar o material, ele deu um abraço nela diferente. Foi diferente como? Mãe, ele me abraçou e esfregou as coisas dele em mim e eu senti que estava duro. A menina contou que procurou o diretor da escola no dia em que o fato aconteceu, mas ele não teria acreditado no relato dela. Ao tomar conhecimento do caso, a mãe da vítima veio até a unidade de ensino e o diretor confirmou que a criança fez a denúncia à época. E pior, ainda disse à mãe que ela não seria a única vítima. Que ele falou que, inclusive, se ela não tivesse contando, se isso não tivesse realmente acontecido, ela era uma muito boa atriz. Porque ele tinha se convencido do que tinha acontecido. E eles não acharam necessidade de conversar com a família porque não pode acusar uma pessoa sem provas. E aí precisou de acontecer a mesma coisa com mais 3 meninas. Dele ter a filmagem na escola, do professor puxando a menina pro colo dele. Uma professora, uma moça, uma servidora da escola viu, falou com ele e depois desse caso todo que ele foi e fizeram uma auditoria entre eles mesmo, né? E afastaram esse servidor por 60 dias, depois por mais 60 e hoje ele continua lesionando. Por nota, a Secretaria de Educação da Serra afirmou que o professor foi afastado para a apuração do caso. O Conselho Tutelar também foi acionado. A pasta informou ainda que um procedimento administrativo disciplinar foi aberto para analisar as condutas do professor e também do diretor. O processo corre em sigilo. A mãe da menina já denunciou o caso na polícia. Ela contou que foi desacreditada pelo diretor a procurar justiça e lamentou a postura da escola. Ele falou comigo que hoje em dia está muito difícil ser homem e dar aula na rede pública. Aí eu virei para ele e falei ser homem e dar aula não. Agora ser um abusador e dar aulas, sim. Eu estou saindo daqui agora, estou indo para a delegacia fazer o boletim de ocorrência. Ele falou comigo que eu era livre, que eu estava certa, que eu podia ir, que não iria dar em nada mesmo. Eu espero muito em Deus que não vai ficar impune, não vai. Como outros casos já ficaram, das outras 3 meninas que até hoje ficou por isso mesmo, entendeu? Foi como se pegassem o papel e arquivassem. Eles não estão pensando na mente das crianças, no que eles causaram e nas famílias das crianças, entendeu? Muito grave mesmo, ainda bem que já está sendo investigado, né? A gente vai continuar acompanhando esse caso.